A história do povoado Poço Comprido retoma gerações passadas, onde a comunidade se estabeleceu a presença de um poço, a qual deu a origem do nome às regiões. As antigas tradições são mantidas com orgulho pelos habitantes, que preservam a cultura local, por meio de agricultura e outras práticas tradicionais. Realizamos uma entrevista com Dona Nice, uma senhora natural da região, com vasto conhecimento sobre a história local, e um professor morador da área desde que nasceu. Suas histórias e experiências ofereceram uma visão rica e detalhada sobre a importância da região para seus habitantes. Durante a visita ao Poço Comprido e a passagem pela Serra do Gato, observamos a antiga prática utilizada de água desse local. Era mantido limpo devido à prática de limpeza após o uso. No entanto, nos tempos atuais, o local se encontra-se sujo. A Serra do Gato e a água dela era essencial para o povoado Poço Comprido. A preservação desse recurso natural é vital para a comunidade local. Vamos descobrir histórias fascinantes da nossa região, histórias que constroem um passado e desvendam mistérios do futuro. Você quer continuar desvendando os mistérios e curiosidades da nossa região? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. Saiba que ainda há muita gente que está se esquecendo de curtir nossos vídeos. Não seja como eles, curta o nosso vídeo para nós sabermos que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Vamos juntos descobrir esse mundo incrível. Oi, Nice, tudo bem? Oi, tudo bem. Nice, você poderia nos contar a história do Poço Comprido? Posso. Eu me chamo Claudenice e eu tenho 62 anos e nasci aqui e estou aqui até agora. Você sabe por que o Poço Comprido foi chamado por esse nome? Devido a um poço que tem aqui, que ele é bem comprido, ele é diferente dos outros, maior. A gente sempre ouve falar, na verdade, que tem origem a um poço aqui no Riacho. E aí esse poço é comprido, né, bem grande, e aí a gente ficou conhecido aí como Poço Comprido, a nossa localidade. Tem alguma tradição que acontece sempre anualmente? Em relação ao que? Do Poço Comprido? Isso, ao Poço Comprido, alguma festa? No Poço Comprido aqui acontece a festa da padroeira, né? Nossa Senhora da Conceição. Tá ocorrendo duas, uma religiosa, que é por volta do dia 8 de dezembro e outra no dia 15 de dezembro, que geralmente tem uma festa mais livre de bebida alcoólica, coisas assim do tipo. Também tem a festa de São João, que acontece geralmente, tendo uma quadrilha junina aí. Como veio a quadrilha para cá, para o município? Bom, existia em Olho d'Água, aqui não. O pessoal aqui nem conhecia. Só a gente mais jovem que ia para Olho d'Água e via lá, que os mais velhos não conheciam. Aí eu trouxe para cá, como professora que eu ensinava, eu trouxe para a escola daqui, ensinei os meninos a dançarem, e aí até hoje existe quadrilha que eu trouxe para cá, quer dizer, peguei de lá, trouxe para cá. A senhora sabe quais foram os primeiros moradores daqui? Sei, foram as famílias Marcos e a Borges. Não, eu infelizmente não sei dizer quais são os primeiros moradores daqui, né? Eu só sei dizer que o Poço Comprido, ele surgiu também a partir de uma junção com outro povoado que se chamava Olho d'Água Branco, né? Olho d'Água Branco aqui, quando teve energia elétrica e o calçamento, o pessoal de Olho d'Água Branco começou a vir para cá, né? Cada vez mais vinha mais gente para cá, como aqui tem energia elétrica, lá cada vez mais foi deixando de existir pessoas, e até que todo mundo de Olho d'Água Branco, né? Logo depois do Riacho, veio para cá para o Poço Comprido, né? A história dos moradores que eu conheço é essa, mas os primeiros habitantes eu não conheço, não. O senhor poderia nos informar onde é Olho d'Água Branco? Olho d'Água Branco, ele fica em direção ao leste do Poço Comprido, né? Passa um riacho,
e logo depois se encontra esse lugar já chamado de Olho d'Água Branco. Fica a pouco tempo daqui, né? Com 5, 10 minutos a gente chega lá. De difícil acesso, geralmente a gente só vai a pé, né? Em raras ocasiões do ano dá para passar até moto, mas geralmente a gente vai de a pé para lá. Nós ficamos sabendo que aqui não tinha energia. Como que vocês faziam para os alimentos não estragar? Bem, carne a gente salgava. E o resto, né? Outras coisas, você todo dia tinha que cozinhar feijão. É isso. Como era o namoro antigamente? Namorava um bem longe do outro, com o pai no meio ou um irmão. Prestando atenção o tempo todo. Podia não chegar perto. Mas assim, como que vocês faziam para estudar, já que aqui não tinha escola? Nós ia a pé para a Ponta da Serra e para o Sacão. A senhora poderia nos informar por conta que aqui o povo daqui não quer ter água encanada? Porque não tem ou porque não quer? Porque não tem e não quer. Não tem porque nenhum prefeito se interessou para pôr. E também, na época que era para pôr, que veio um projeto no prefeito Antônio Lima, aí fizeram uma reunião ali no grupo, que já existia, e o pessoal daqui foram os homens. A mulher não foi. De mulher só estava eu. Aí os homens não quiseram, porque eles que não eram aposentados e não tinha dinheiro para pagar a água todo mês. Foi por causa disso. Aí, no caso, antigamente não tinha um aposento. Tinha não. Nem o Bolsa Família? Não. Como foi a reação de vocês a receber os seus primeiros aposentos e Bolsa Família? Não, pessoal, muita gente ficaram alegre, outros não queriam, porque disse que pessoa que se aposentava, esse dinheiro vinha da besta-feira e morria. Não dava um ano, a pessoa morria. Muitos não queriam não, viu? Inclusive o meu pai, eu que levei os documentos, eu que fiz, que ele não queria, para não morrer. Foi ele. Existia alguma história mal assombrada, lobisomem, algo do tipo assim? Existia sim. A senhora poderia nos contar? Posso. Existia a história de lobisomem, que corria bicho, que pegava os meninos, as crianças assim, que não eram batizadas, aí vinha comer, comia porco, comia ovelha, essas coisas, existia. A senhora acreditava ou acha que isso só é uma lenda mesmo? Existe. A gente sempre ouve história em geral que acontece no interior, como lobisomem, por exemplo, a gente ouve dizer, foi visto um lobisomem em algum lugar, coisas assim desse tipo, né? A aparição de fantasma, coisas assim sobrenaturais, diz, a casa de fulano é mal assombrado, alguma coisa assim do tipo. De vez em quando a gente ouve falar, né? Hoje em dia cada vez menos, mas quando eu era criança ou adolescente eu ouvia muito isso daí, mas tem diminuído bastante essas histórias. Mas o senhor, assim, na sua opinião, o senhor acha que é real ou que é só lendas mesmo? Eu acredito que seja só lenda mesmo, história ou imaginação das pessoas, ou medo das pessoas. Não acredito que seja real. O senhor que fez um curso, o senhor não vê uma oportunidade do senhor sair daqui ou o senhor pretende ficar aqui no Poço Comprido? Bom, eu penso em ir para outro lugar, a depender do emprego que minha esposa conseguir, caso ela passe em outro concurso, ou então caso eu tente fazer o teste para outro concurso, aí eu penso em sair daqui. Ou então, caso ela consiga um trabalho estável em Olho d'Água Grande, aí sim a gente vai tentar morar lá em Olho d'Água Grande e sair aqui do Poço Comprido. O senhor é natural daqui ou o senhor veio de outro lugar e morou aqui? Bom, a gente sempre morou aqui, apesar de eu ser natural de Arapiraca, porque eu nasci lá, né? Mas só nasci mesmo e sempre morei aqui, na verdade.
Nisso, a senhora me comentou que antigamente não existia escola aqui no Poço Comprido, que vocês tinham que ir para a Ponta da Serra ou para o Sacão estudar. Mas como surgiu a escola aqui? Muito bem, surgiu com o prefeito João Claudino, foi ele que fez. Ele era prefeito na época. Então, o seu José Nicolau vendeu o terreno e aí foi feita essa escola que existe hoje, que é Escola Municipal Eunice Dolores Brito. A senhora também tinha me comentado que a senhora era professora, mas a senhora era professora daqui ou de Olho d'Água, da Ponta da Serra? Qual região a senhora era professora? Daqui. Qual Não sei que matéria? lugar não, todas as matérias. Aqui só tem um professor para todas as matérias, Todas né? as matérias. O professor daqui ensina religião, tudo. Me deu uma dúvida recentemente. O local aqui onde você mora tem dificuldades? Tipo, dificuldades nas estradas? Tem bastante. Principalmente no inverno, que quando chove a gente fica ilhado, ninguém vai para Maraba, ninguém vai para Ponta da Serra, ninguém vai para o Gravatá e nem para Olho d'Água, nós ficamos aqui. Se adoece alguma pessoa, fica aqui. Se tiver de morrer, morre, não sai daqui. Existiam chuvas muito fortes, trevoadas que os moradores ficaram muito assustados. Algum evento histórico que aconteceu, tipo uma trevoada muito forte, algo do tipo? Sempre existe. Inclusive, agora há pouco tempo teve uma, né? Que queimou aí uns pés de coco, matou um boi, derrubou o muro e no Olho d'Água Branco queimou uma plantação de cana, umas árvores que pegou fogo de verdade. A senhora lembra como foi receber a primeira televisão, o primeiro rádio, o primeiro carro aqui no Poço Comprido? Lembro. Como foi É o a reação primeiro das carro, pessoas? gente, que existiu aqui no Poço Comprido. Foi o carro de um rapaz chamado Valdinho, filho do seu Alfredo, que ele era sanfoneiro, tipo artista, vivia indo para o Rio de Janeiro, desse lugar fora. E aí ele tocando para lá, o pai dele comprou um carro chamado Rural. Inclusive nem passava ali no Riacho, que a estrada era estreita e ficava do outro lado ali, onde é a casa do povo do Genice, ficava lá. A senhora falou do Rio de Janeiro, aí eu comecei a ter uma dúvida. Como as pessoas se deslocavam daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares mais longes? Bom, na época do meu pai ia de trem. Depois foi evoluindo, aí já começou ônibus, né? E quem era rico de avião, porque pobre não andava de avião mesmo, né? Como foi a reação das pessoas ao ver os aviões, os carros? Uma coisa estranha, né? Ficavam com medo, pensavam que ia morrer, hein? Com medo daquilo que não conhece, é desconhecido, então eles tinham medo. Mas eles achavam que também era alguma coisa maligna ou eles achavam normal? Era ruim, né? Porque eles ficavam com medo, achavam que ia morrer, era uma coisa ruim. O Poço Comprido sempre foi grande assim ou teve alguma divisão? Um lado era Poço Comprido e outro lado era outro lugar? Sempre foi Poço Comprido aqui. Sempre. Aí existe do outro lado, depois da Entiúba, né? Que é o Sacão, existe do outro lado, que a gente mora numa ilha, que é o Olho d'Água Branco. Aí pra cima é o Gravatá e descendo é o Ponta da Serra. E tudo tem rio para se passar nas estradas para ir até lá. Mas sempre o Poço Comprido foi cheio de casas ou antigamente as casas eram mais pouco? Não tinha tanta casa, era algumas. E aqui era tudo mata, aquela mata mesmo bem fechada. Era? Não era assim só capim, os homens destruíram tudo. Mas as casas antigamente era assim, eu ouvi dizer que aqui tinha um samba, que era pra coisar o chão. É. As casas eram de taipa, não sei se você sabe o que é. Não. E o piso, as pessoas pisavam, sambavam para poder fazer o piso, apilar. Molhava e ficava sambando, um monte de gente bebendo uma cachaçinha e cantando. Até apilar. Tinha alguma tradição, festa anual?
como todo canto São João, né? Essas coisas. As meninas e os rapazes pulavam fogueira, tiravam um pauzinho assim da fogueira aceso, apanhava no lado, porque se fosse pular a fogueira ninguém aguentava com o calor e pegava fogo. Aí apanhava um pauzinho e pegava na mão e pulava. Aí era essa tradição, chama compadre, comadre. Só não aceitava aquele que queria namorar com a outra, porque se o compadre namorar com a comadre não dá certo, né? Dizem que vira fogo o corredor. Já ouvi falar. O senhor, ao longo da sua vivência aqui no Poço Comprido, o senhor percebeu alguma diferença no lugar, tipo, mais casas, mais possibilidades de passar, algo assim do tipo? Sim, primeiro acontecimento que eu lembro, né, que é de minha memória, é a questão do calçamento, que aqui não tinha calçamento em todo o Poço Comprido, em toda a rua, e aí foi colocado esse calçamento aqui, e agora recentemente, né, o asfalto aumentou também, tem aumentado as casas, a qualidade de vida das pessoas tem melhorado, principalmente depois que por aqui da nossa região chegou a questão dos negócios que o Banco do Nordeste oferece, a questão dos inseticidas, que aqui se trabalha muito a agricultura, e também a questão do Bolsa Família, que ajuda muitas pessoas carentes da nossa região. Isso ajudou a muita gente a manter os filhos na escola, por exemplo. Dona Anice, ao decorrer da sua trajetória de vida, a senhora viu alguma diferença aqui no Poço Comprido? Bastante. Quando eu nasci, assim que eu comecei a compreender como gente, aqui era tudo diferente. Muito árvore, a estrada aqui, a rua era estreitinha, tudo barro, né? E dos lados tinha cerca de arame farpado ou então labirinto, que é uma árvore que vocês não conhecem. Tinha de um lado e do outro, as pessoas faziam porque tinha gente que não tinha dinheiro para comprar o arame, nem as estacas, né? Aí fazia de labirinto. E essa planta, ela, se você deixar cair no olho, ela cega. Ela é venenosa ao leite. Ela tem um leite muito forte. E era assim, evoluiu muito, muito mesmo. Depois veio o caçamento. Agora já tem asfalto, tem água. Mesmo não encanada do rio, mas tem da ribeira, né? As pessoas que nós íamos lavar roupa na ribeira, que é longe na entrada com uma bacia de roupa na cabeça. Quem tinha cavalo ia montado de cavalo com caçoar, com a roupa dentro do caçoar. Quem não tinha, levava na cabeça. Era muito difícil e cansativo, viu? Nós ia lavar lá, passava a semana toda, na sexta ia um monte de gente para lá. Porque não dava para ir sozinho, a gente tinha medo porque podia aparecer algum homem, alguma coisa. E também ia os meninos, nossos irmãos junto, porque o pai não deixava nós ir só. Mas era difícil demais aqui, por causa de água. E tinha água, mas a água não dava para lavar a roupa, que era salobra e ela coalhava o sabão, mas não dava para lavar. Obrigada, Dona Anice. Por nada, Evelyn. Muito obrigada, professor Josimar. Foi um prazer ter essa conversa com o senhor. Obrigado. O prazer foi meu. Se você ficou encantado com a história do charmoso povoado Poço Comprido, prepare-se para se surpreender mais ainda no próximo vídeo. Se inscreva agora mesmo no canal para não perder nenhuma novidade. No próximo episódio, vamos explorar a fascinante origem do povoado Maraba, povoado conhecido pela famosa Serra da Maraba e suas lindas paisagens. Eu sou a Evelyn e foi um prazer compartilhar essas histórias incríveis com você. Fique ligado para mais aventuras. Até a próxima. Tchau, tchau!